Durante sessão do plenário do Senado, o senador Cleitinho manifestou sua revolta com as decisões do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, anulando monocraticamente provas e, consequentemente, multas e penas de casos da Operação Lava Jato. O senador lembrou: "Estou vendo uma situação aqui, vocês viram o que o Dias Toffoli fez? Agora, com esse perdão de dívida que ele está dando de quase 25 bilhões, que deveriam voltar para o povo, que foi de corrupção, porque tem empresa que reconfessa, e ele está dando esse perdão." O senador acrescentou outra decisão do ministro que também causará danos irreversíveis aos cofres públicos e disse: "Mas o Toffoli não perdoa desempregado que furtou uma garrafa de R$100. O desempregado foi errado, não é, Toffoli? Na sua interpretação ele foi errado, você não o perdoou. Mas a JF dos irmãos Batista, você está perdoando. Agora o Debrecht, que reconfessa, você está perdoando. Então, o que está acontecendo neste país aqui?" O senador mostrou um áudio do ministro Luiz Roberto Barroso reconhecendo a extensão da corrupção que foi revelada pela Operação Lava Jato. Cleitinho disse: "Gente, esse aqui é o ministro Barroso. Então eu queria só entender por que está mudando." Enquanto o senador alertava sobre as consequências das decisões de Toffoli, os senadores Magno Malta, Eduardo Girão e Rodrigo Cunha pediram para fazer apartes e comentar as condutas de Toffoli. O senador Magno Malta disse: "Vossa Excelência faz um resgate da história. Essa zombaria que o ministro Dias Toffoli, esse escárnio. Você sabe o que é pior do que o escárnio dele? É ver esta casa calada. Na divisão dos poderes dos três, o que tem mais poder é o Senado." O senador lamentou: "E eu fico muito triste por não ver este poder se levantar." E você fala: "Não, mas eu estou falando aqui." Você é um senador, tem 81. O poder tem que levantar enquanto poder. Uma palavra firme, dura, do presidente da casa, em nome do povo mineiro, em nome do povo do Brasil. Uma palavra do Lira. Malta afirmou: "Não estou querendo demais. Eu acho que esse escárnio ao povo brasileiro..." 513 deputados foram eleitos com o voto do povo, 81 senadores com o voto do povo. Os ministros foram eleitos com o quê? Com os votos dos senadores. O presidente só indica. Ora, então o povo não conta numa democracia relativa? O senador questionou: "Encontre na Constituição, que está nas nuvens, qualquer texto ou qualquer parágrafo que diga que é dado o direito ao ministro fazer o que estão fazendo." Mas os presos, até hoje ninguém explicou a morte do Clesão. Quem mandou matar o Clesão? Mas eles estão preocupados em ouvir Jair Bolsonaro porque ele estava importunando uma baleia. O senador Eduardo Girão, por seu turno, concordou que o Senado deveria estar agindo. Aqui, que é um lugar em que isso era para dar um estardalhaço, era para todo mundo estar aqui comentando. E caladinho, caladinho, caladinho. É impressionante a inversão de valores deste país. O senador disse esperar que Deus toque o coração dessas pessoas de bem para terem coragem, porque tem gente de bem em todas as instituições. Dentro do próprio STF tem gente de bem. Tem gente bem intencionada, cumpridora dos seus deveres. Cadê uma voz dissonante para dizer: "Espera aí, Dias Toffoli"? O senador lembrou o pedido para investigar a ONG Transparência Internacional e disse: "Começou a repercutir isso internacionalmente, porque a vergonha é tão grande do que está acontecendo no Brasil que os parlamentares aqui, eu sou um deles, estão indo denunciar lá fora, porque aqui parece que muito jornalista militante está surdo, mudo. Eu não sei como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro. Só por causa da ideologia que ele tem de passar pano para esse tipo de coisa?
Girão disse: já não basta nós termos aqui jornalistas que estão com seus passaportes retidos, as suas contas bancárias congeladas, as suas redes sociais, instrumentos de trabalho deles bloqueadas por ordem judicial. E vem gente encher a boca e dizer que no Brasil tem democracia. Na minha não. Não tem democracia no Brasil e o mundo precisa saber. Girão se exaltou. Como é que bota a cabeça no travesseiro? Fazer jogo de cena? A população está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista aqui, colega nosso, na nossa cara. E não se manifesta. Nós temos o dever de nos manifestar sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem preso político, tem gente que já morreu sob a tutela do Estado, Clezão. O que nós vamos dizer para as filhas dele, para a esposa dele? Tem o Coronel Naime, que está há 1 ano. Tem o Silvinei, que nem sequer a gente pode visitar. O senador relatou: é tão desmoralizada esta casa que foi pedido por 12 senadores aqui para visitar. Você sabe o que aconteceu? O STF não respondeu. Não respondeu. O STF não respondeu e fica por isso mesmo. O senador Rodrigo Cunha lembrou ainda que o Senado votou para limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e o projeto já está paralisado na Câmara no habitual jogo entre as duas casas legislativas. O senador disse: sabem por que eu vou chamar a atenção? Porque foi uma decisão monocrática e esta casa debateu durante 4 anos uma PEC específica do nosso senador Visto. Conseguimos, no final do ano, essa aprovação. E é aí que eu falo. Não adianta achar que a gente fez o nosso papel e está resolvido, não. Todos nós aqui temos que estar unidos para que isso se transforme em realidade. O senador Girão trouxe aqui: cadê os outros ministros? Era para terem sido ouvidos no momento adequado, antes de uma decisão dessa. Não era para ser uma decisão monocrática. Então, a gente não pode falar do assunto em si, sem também agora questionar esse tema das decisões monocráticas. O senador lembrou: a nossa responsabilidade não é só fazer o nosso papel e ir dormir tranquilo, mas sim transformar a realidade. É por isso que nós estamos aqui. Então, temos que pensar alguma maneira para conseguir que a Câmara dos Deputados faça o seu papel, inclusive de maneira célere. Após a conclusão do discurso do senador Cleitinho, o senador Isalci Lucas, que presidia a sessão, também comentou e lamentou: eu sei o que aconteceu. E, de fato, uma decisão como essa de devolver aquilo que foi acordado... E devolução de recursos é um negócio absurdo, principalmente através de decisão monocrática. Realmente tem que ser, no mínimo, uma discussão no plenário e, mesmo assim, a gente teria que contestar porque foram realmente, claramente, desviados os recursos públicos. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. O inquérito já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, e a renda de pessoas e famílias segue sendo subtraída dia após dia. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente, e boa noite a todos os senadores, senadoras, servidores dessa casa e população brasileira que acompanha a gente pela TV Senado. Quero aqui primeiro dar feliz aniversário aqui para o aniversariante de hoje, o Fernando Saquete, diretor da Secretaria Legislativa do Senado Federal aqui. Parabéns, meu amigo, Deus te abençoe aí, por você estar sempre servindo a gente aqui da melhor maneira possível. E eu queria falar aqui sobre essa questão da saidinha, e deixar bem claro aqui que lá em Minas Gerais, lá o secretário de Segurança Pública, junto com o governador Romeu Zema, uma sugestão que a gente deu para que agora no Carnaval que retirasse essa questão da saidinha, até porque tem gente que não voltou até agora do Natal. Então, como é que vai dar a saidinha para agora do Carnaval? E eu quero também agradecer aqui também o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Sérgio Petecão, por ter pautado ontem na comissão, já foi aprovado, e agora cabe a nós aqui agora o mais rápido possível votar. E dessa sugestão aqui para algum político que for criticar, né, que é a favor da saidinha, ou for votar depois contra esse projeto, e alguém que estiver assistindo aqui for contra a gente acabar com a saidinha, eu vou dar uma sugestão simples. Está tendo carnaval agora, em vez de você pular carnaval na rua, você pode ir lá para a cadeia e pular carnaval com eles. Fica à vontade. Vai para lá pular carnaval com eles. Eu queria falar uma situação que está acontecendo aqui no Brasil aqui, e chamar a atenção de toda a população brasileira, porque eu já falei aqui que eu não tenho medo. Jamais vou ter medo. Um que eu tenho medo aqui é da mão de Deus. É da consciência dele e do povo que me colocou aqui. Agora, da situação do STF, gente, eu não tenho medo não, porque eu não tenho nada a temer. Pelo contrário, eu tenho que cobrar e ir para cima. E eu estou vendo uma situação aqui. Vocês viram o que o Dias Toffoli fez? Vai agora com esse perdão de dívida que está fazendo aqui agora, que está dando, Girão, quase 25 bilhões de reais que deveria voltar para o povo, que foi de corrupção, que tem empresa que é réu, confesso, e ele está dando esse perdão. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, gente, uma situação que eu queria mostrar aqui, ó. Outro perdão que está dando aqui, ó, Toffoli vai liberar agora 1 bi em penduricais a juízes federais que haviam sido caçados pelo TSU. E olha isso aqui, ó, magistrados poderão embolsar individualmente até 2 milhões de reais. E o TSU prevê dano irreversível aos cofres públicos. Dias Toffoli também. Mas o próprio Dias Toffoli, gente, olha você vê, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Porque errado é errado. Mas o Toffoli aqui não perdoa o desempregado que furtou uma garrafa de 100 reais. O desempregado foi errado, né, Toffoli? Na sua interpretação foi errado, você não perdoou ele. Mas a JF dos irmãos Batista, você está perdoando. Agora o Odebrecht, que é réu, confessa, você está perdoando. Então o que está acontecendo nesse país aqui? Mas eu queria mostrar aqui para vocês, aqui, população brasileira. Vocês vão escutar o áudio aqui, olha, vai sair. Dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita. Oi? Eu vi a mala de dinheiro. Aí. Eu vi a corridinha na televisão. Nós vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu
pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Gente, esse aqui é o ministro Barroso. Ricos, né, como ele mesmo disse aqui. Então, eu queria só entender por que está mudando. Essa fala dele aqui foi há alguns anos atrás aqui. E agora o Dias Toffoli fazendo estudo e perdoando. Odebrecht, essa JF aí, que é réu confessa, que acabou com esse país aqui, que botou esse país aqui na lama aqui, para todo mundo aqui, que esse país aqui era um país corrupto. E assim, e todos os ministros agora calados, Barroso, se manifeste, inclusive eu já encaminhei, sabe, agora para a PGR, agora para poder barrar essa patifaria que o Dias Toffoli está fazendo aqui com o país aqui, porque quer esfregar na cara da população brasileira, quase cuspir na cara da população brasileira, faz, pode roubar, pode fazer o que você quiser, que aqui a gente vai perdoar. O crime compensa, roubar compensa nesse país. Aí está agora a candidatura de um monte de vereador, de prefeito, pensar assim, pô, posso entrar agora como prefeito, como vereador e roubar e fazer o que eu quiser, porque vai perdoar. Inclusive tem até o Sérgio Cabral falando que vai ser candidato a deputado federal. Até o Sérgio Cabral falando que vai ser candidato a deputado federal. Então daqui a pouco essas pessoas vão ser indenizadas. Essas são santas, gente. Daqui a pouco o Odebrecht, o Sérgio Cabral, vai ter que o governo, o povo, pagar imposto e falar assim, não, vamos ter que indenizar eles, porque é tudo santo. Eles estavam tudo coberto de razão. Então eu não vou ficar calado aqui não. Eu já acabei de entregar para a PGR já, e eu espero que a PGR consiga barrar isso, que a gente está falando aqui, gente, desses perdão de dívida que o Dias Toffoli está fazendo, 25 bilhões que tinha que voltar para o povo brasileiro, que é de corrupção, que são réu confessos, e está devolvendo para os ricos, né? Para esses que fizeram, enrolaram com a cara do povo brasileiro aqui. Sabe, que eu entrei aqui para fazer o certo e o justo aqui. E eu vou falar novamente que a única mão que eu tenho medo é a mão de Deus. Foi Ele que me colocou aqui. E o dedo do povo que me votou e me colocou aqui. E do meu pai também. São os únicos que eu tenho medo. Não tenho medo de político, de presidente, de senador, de deputado. E não que eu seja melhor que ninguém. Porque eu entrei aqui limpo. E eu vou sair daqui limpo. E esse judiciário deveria começar a dar exemplo também. Errado é errado. E certo é certo. E eu queria falar aqui, para finalizar também, que eu estou vindo falar aí, eu até escutei do presidente do Rodrigo Pacheco, que pode voltar também a situação de acabar com a reeleição. Me concede uma parte, senador? Fica à vontade, fica à vontade. Vossa Excelência faz um resgate da história. Essa zombaria que o ministro Dias Toffoli, esse escárnio, você sabe o que é pior do que o escárnio dele? É ver essa casa calada. Na divisão dos poderes, dos três, o que mais tem poder é o Senado. Dias Toffoli foi sabatinado aqui, eu estava aqui. Muito jovenzinho, PSDB forte, PFL forte. Moeram ele. E eu estou falando isso, até porque na ocasião, eu achei um exagero. Assim, os caras quase que iam, assim, nas perguntas, assim, quase que na garganta do cara. E eu achei um exagero. Tratei ele com cortesia, com respeito. E é com respeito que eu discordo da atitude dele. Porque o problema deles, eles chegaram a tanto, deram tanta corda, tanta ousadia, que parece que não tem mais como voltar. Eles não querem saber de povo. Eles não respeitam as pessoas, não respeitam quem votou em você. Não respeitam quem votou em mim. O cara disse, eu vou ficar aqui até 75 anos de idade. Os caras confessaram o crime. Fizeram a delação. Os outros fizeram acordo de leniência. Eles perdoaram os crimes, estão soltos. Os caras estão entrando agora requerendo o dinheiro de volta, estão devolvendo o dinheiro roubado de volta. E muitas dessas delações citam os ministros do Supremo. Que na época eles interromperam a delação. E eu posso, num discurso, dar os nomes e os pontos das delações, em que tinha nome de ministros, inclusive do ministro que eu estou citando aqui, Vossa Excelência está falando, que está fazendo esse escárnio, e eu fico muito triste por não ver esse poder se levantar. Aí você fala, não, mas eu estou falando aqui, você é um senador, tem 81, o poder tem que levantar enquanto poder. Uma palavra dura, firme, do presidente da casa, em nome do povo mineiro, em nome do povo do Brasil. Uma palavra do Lira,
Aí o cara fala, você está querendo demais. Não estou querendo demais. Eu acho que esse escárnio ao povo brasileiro, 513 deputados, foram eleitos com o voto do povo. 81 senadores com o voto do povo. Os ministros foram eleitos com o quê? Com os votos dos senadores. O presidente só indica. Ora, então o povo não conta numa democracia relativa? Esse escárnio da devolução do dinheiro, quando nós temos os alimentos no Brasil. Teve um discurso recente agora do Lula dizendo: o povo agora está comendo, porque está tendo emprego, os alimentos baixaram. O diabo é o pai da mentira, esse rapaz é a mãe. Vossa Excelência, com a coragem que lhe é peculiar, não é nem coragem, é questão de caráter mesmo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Vossa Excelência está falando a verdade. E contra a verdade não há argumento. Encontre na Constituição, que está nas nuvens, qualquer texto ou qualquer parágrafo que diga que é dado o direito a um ministro fazer o que estão fazendo. Mas os presos, até hoje ninguém explicou a morte do Clezão. Quem mandou matar o Clezão? Mas eles estão preocupados em ouvir Jair Bolsonaro, porque ele estava importunando uma baleia. Eu sei que tem muita baleia que está inquieta com o Bolsonaro. Mas ele estava importunando uma baleia, assim. Eu não sei se por vergonha ou qualquer coisa foi remarcado. Mas eu fiquei assustado quando eu vi um vídeo agora do povo lá no local, assim. Eu fiquei assustado. E Vossa Excelência é sempre assertivo na sua fala. Vossa Excelência, quando colocou aí o ministro Barroso, que faz uma palavra assertiva, e parabéns essa palavra assertiva dele, correta, falando a verdade. Hoje ele é presidente da casa. É uma pena que as atitudes dele é como se que estivesse desmentindo tudo que ele falou aí. Mas é uma palavra que relata com números e com verdade, respaldando o discurso de Vossa Excelência. Respaldando o discurso de Vossa Excelência. Uma felicidade muito grande. É uma pena que Vossa Excelência poderia estar aí fazendo um discurso feliz porque aprovou-se a saidinha hoje aqui, que nós todos estávamos esperando. Mas não. Aprovou a urgência, mas a saidinha do carnaval vai acontecer. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Pela maneira assertiva e o tema que trouxe. Muito obrigado. Eu queria pedir uma parte também, senador Cleitinho, para lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento corajoso, trazendo um debate que, como bem colocou o senador Magno Malta, aqui, que era o lugar que isso era para dar um estardalhaço, era para todo mundo estar aqui comentando, é caladinho, caladinho, caladinho. É impressionante a inversão de valores desse país. Mas olha, o que eu acredito, senador Magno Malta, o senhor sabe da minha fé, o senhor é evangélico, eu sou espírita. Temos amigos católicos de outras religiões e tudo. Mas uma coisa que eu oro e que eu acredito é que Deus toque o coração dessas pessoas de bem para terem coragem. Porque tem gente de bem, presidente Rodrigo Cunha, em todas as instituições, e eu vou ousar, são a maioria, é a maioria. Mas ficam calados, acovardados. O senhor colocou aí, e eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano. De perceber que não dá para ficar assistindo isso calado. Dentro do próprio STF tem gente do bem. Tem gente bem intencionada, cumpridora dos seus deveres. Cadê uma voz dissonante? Espera aí, Dias Toffoli. Está aqui, 25 bilhões, a matéria que o senhor citou aqui, do jornal O Globo. O Globo. Decisões sobre multas da Lava Jato podem fazer com que mais de 25 bi, B de bola e de índio, isso é dinheiro que não acaba, deixem de ser pagos ao Brasil. Dinheiro roubado de quem está nos assistindo, de quem nos paga o salário. E essa estrutura, mega estrutura que tem o Senado Federal, que completa 200 anos, e assiste de camarote essa pagelança contra o cidadão de bem no Brasil que paga imposto.
Sabe o que foi que aconteceu? A Transparência Internacional, uma ONG respeitada no mundo inteiro, ela fez uma nota há 4 dias dizendo o seguinte: fez uma série de matérias abordando essa história da JBS, aí, JIF, mudou de nome, e da Odebrecht, esses estranhos perdões de dívidas bilionárias de super ricos. Aí coloca lá o título de judiciário mais caro do planeta, Transparência Internacional. O título do judiciário mais caro do planeta não vem só, entre aspas, das remunerações e privilégios ilegais e obscenos. Vem principalmente de decisões como essas, que são vetores de desigualdade e miséria. Sabe o que foi que aconteceu com a Transparência Internacional? Porque aí toca na vaidade. Aí toca na vaidade. Que começou a repercutir isso internacionalmente. Porque a vergonha é tão grande do que está acontecendo no Brasil, que os parlamentares aqui, eu sou um deles, estão indo denunciar lá fora. Porque aqui parece que muito jornalista militante está surdo, mudo. Eu não sei como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro, só por causa da ideologia que ele tem, de passar pano para esse tipo de coisa. Cadê o jornalismo que faz o contraponto, que ouve os dois lados? Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? O ministro Dias Toffoli se incomodou. Lá atrás ele mandou censurar a revista Cruzoé. Não esqueça disso. Você não estava aqui, não. Eu já estava aqui em 2019. Quando aquela matéria do amigo do meu pai mandou censurar a revista. Sabe o que é que ele fez agora, senador Magno Malta? Dias Toffoli? Mandou investigar a Transparência Internacional. Porque começou a repercutir essa palhaçada. Sabe o que foi que aconteceu? Olha o desdobramento. Aí é Deus agindo, amigo. O Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, foi lá e já começa a denunciar que a Suprema Corte no Brasil já está perseguindo a Transparência Internacional, uma ONG internacional, por causa de denúncia. Já não basta nós termos aqui jornalistas, e o senhor conhece, o senhor teve com eles, jornalistas que estão com seus passaporte retido, as suas contas bancárias congeladas, as suas redes sociais, instrumento de trabalho deles, bloqueados por ordem judicial. E vem encher a boca, vem gente encher a boca dizer que no Brasil tem democracia. Na minha não. Não tem democracia no Brasil. E o mundo precisa saber. E aqui no Senado eu vou falar todos os dias. E vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo. E nós estamos denunciando em OEA, nós estamos denunciando no escritório do Brasil da ONU em Nova York. E no Capitólio, parlamentares do Partido Republicano que já receberam o nosso convite, na imprensa internacional, para vir ao Brasil também. Os parlamentares estão vindo ao Brasil, porque nós fomos lá mostrar o que está acontecendo. Então, para encerrar, presidente e senador Cleitinho, isso não pode acontecer, esse tipo de situação, de perseguição, porque a pessoa está dizendo a verdade, de uma decisão absurda, vergonhosa. E cadê as pessoas de bem? O senhor colocou aí, e eu espero um posicionamento dos ministros que sempre defenderam, que sempre foram contra a corrupção, que sempre defenderam a ética. O senhor colocou o áudio do ministro Barroso, presidente, tem a honra de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é uma instituição importante para a democracia.
por que que não se manifesta sobre essa decisão absurda, vergonhosa, que faz de gato e sapato o povo brasileiro? Cadê os outros ministros? É importante os outros ministros. Peraí, já passou do normal. É como o senador Magno Malta disse, vai ter que devolver o dinheiro daqui a pouco. Vai. Sabe o que é que vai ter? Multas. Não é só não, vai ter que indenizá-los por danos morais, pelo prejuízo causado. Dinheiro roubado. Está aí o processo, querem anular Lava Jato, tudo. Os valores não vão ficar invertidos. O cidadão de bem está acompanhando tudo isso. E, eu repito, é hora das pessoas que estão nas instituições não se acovardarem. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? Fazer jogo de cena. População está acuada, sem liberdade. Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista. Aqui, colega nosso, na nossa cara, e não se manifesta. Nós temos o dever de nos manifestarmos sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem preso político, tem gente que já morreu, sob a tutela do Estado, Clezão. O que é que nós vamos dizer para as filhas deles, para a esposa dele? Tem o coronel Naime que está há 1 ano. Tem o Silvio Ney, que nem sequer, presidente Isalci, nem sequer a gente pode visitar. É tão desmoralizada essa casa, que foi pedido 12 senadores aqui para visitar. O senhor é signatário, o senador Magno Malta é signatário, o senador Cleitinho é signatário e eu sou signatário. Coincidentemente, nós somos signatários. Você sabe o que é que aconteceu? O STF não respondeu. Não respondeu. O Reis também, perdão. O STF não respondeu. E fica por isso mesmo. Eu cobrei ontem o presidente da casa. Cobrei ontem o presidente Rodrigo Pacheco. Cadê? A gente não pode visitar as pessoas? Fora isso, tem muitos outros presos políticos nessa nação que estão sem o direito ao devido processo legal, que estão com o acesso aos autos prejudicados, que estão com penas desproporcionais, enquanto o senhor falou que Sérgio Cabral está aí curtindo nas suas mansões, tinha 400 anos de prisão, está aí curtindo nas luxuosas mansões a impunidade no Brasil. Não é correto. Estamos aqui ombreados para fazer o que é certo, e eu agradeço, senador Cleitinho, o senhor ter trazido esse tema, porque já deu. Gente de bem, vamos, em todas as instituições, se manifestar, fazer alguma coisa de forma ordeira, pacífica e respeitosa. Sair do discurso, sair da covardia. Muito obrigado. Senador Rodrigo Cunha, que é uma parte. Senador Cleitinho, primeiramente lhe parabenizar pelo discurso, como sempre, um discurso que faz chegar na casa do cidadão, na cozinha do cidadão. Vossa Excelência tem essa habilidade de se comunicar com o Brasil inteiro pela forma com que traz os assuntos, sem colocar nenhum véu à sua frente, mas sim colocar o coração na boca. Então é muito bom sempre ouvi-lo. E nesse tema específico aqui, o nosso colega Girão foi muito feliz e todos perceberam aqui a emoção mesmo, de forma emotiva. Eu imagino o que passa no coração e na mente, porque é saber que nós podemos sim fazer muito, e não é apenas fazer o nosso papel e virar de página. E a respeito disso, eu trato desse assunto, da decisão do ministro Toffoli em suspender as multas bilionárias, de algo que já estava consolidado de grandes empresas que não vão quebrar por isso. Então, até esse discurso vai por água abaixo. Sabe por que eu vou chamar a atenção? Porque foi uma decisão monocrática. E essa casa aqui
se debateu durante 4 anos em uma PEC específica do nosso senador Aurel Visto. Isso. Conseguimos, no final do ano, esta aprovação, e aí é onde eu falo, não adianta achar que a gente fez o nosso papel e aí está resolvido, não. Todos nós aqui temos que estar unidos para que isso se transforme em realidade. O senador Girão trouxe aqui, cadê os outros ministros? Era para terem sido ouvidos no momento adequado, antes de uma decisão desta. Então, não era para ser uma decisão monocrática. Então, a gente não pode falar do assunto em si, sem também agora questionar esse tema das decisões monocráticas. Então, repito, todos nós estamos imbuídos de um senso republicano. Nossa responsabilidade não é só fazer o nosso papel e dormir tranquilo, mas sim transformar a realidade. É por isso que nós estamos aqui. Então, temos que pensar de alguma maneira para conseguir também com que a Câmara dos Deputados faça o seu papel, inclusive de maneira célere. A gente sabe o quanto isso pesa para os deputados também, e sempre que possível tratar desse assunto. Decisões monocráticas não é um simples detalhe. Só nessa específica é 25, 30 bilhões de reais. Então, imagina quantas outras já passaram e quantas outras ainda estão por acontecer. Então, com base nesse desabafo do nosso senador Girão, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema de extrema importância para o nosso país. Obrigado. Senhor presidente, eu peço por gentileza, só para me finalizar, o Girão quase tomou meu tempo todo, mas vai ser rápido. Eu queria que tocar em outro assunto, deixar essa reflexão aqui para todos os polícias do Brasil, porque esse texto está sendo viralizado aqui em todos os grupos de WhatsApp, e eu quero viralizar ele aqui no meu discurso aqui. Porque a gente já passou aqui uma reforma tributária, que agora tem um imposto mais caro do mundo, já passou reforma da Previdência, já passou reforma trabalhista, e eu acho que está na hora da gente fazer uma reforma política. Eu estou falando isso porque eu escutei até do presidente do Senado, que dizendo que pode colocar, né, o fim da reeleição, até vi de outros senadores também dizendo que pode unificar também agora as eleições também, então quase uma mini reforma política. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política, e aqui não é para ofender ninguém não, aqui é só para deixar essa reflexão mesmo, porque está na hora dos polícias também cortar da própria carne. E eu queria aqui agora viralizar esse texto, que está assim, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, eu até canso de falar, gente, que vice, serve para 2 coisas. Se ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente roubar, ele morrer, vai assumir. Então, sou sempre a favor de fazer uma lei que tem que assumir a secretaria, ou senão assumir o ministério, porque senão não serve para nada. Né? Que, ó, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, tem os 11 ministros do STF também, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras estaduais. Ó, gente, esse texto aqui pode estar mais ou pode estar menos, tá? Eu estou lendo o que viralizou. 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57 mil vereadores, dá um Mineirão lotado. O total de polícia dá um Maracanã lotado, 71 mil políticos. Aí vai, 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, 4.455 assessores parlamentares no Senado, 27 mil assessores parlamentares nas câmaras estaduais, 600 mil assessores parlamentares nas câmaras municipais, e agora o total, 715 mil funcionários não concursados. Gasto, 248 mil por minuto, quase 15 milhões por hora, 357 milhões por dia e 10 bilhões por mês. Gasto total acima de 128 bilhões por ano, 6 bilhões do fundo partidário. E ainda tem aqui, gente, deve ser mais de 30 partidos já, que a maioria desses partidos são criados para pegar o fundo partidário, mesmo o fundo eleitoral. Então eu queria deixar só essa reflexão aqui, porque desde quando eu fui vereador, eu sempre tomei iniciativa de cortar da própria carne. Então eu tenho prerrogativa para falar isso aqui, eu tenho moral para falar isso aqui. Como vereador eu fiz isso, como deputado estadual eu já devolvi mais de 4 milhões de reais, que eu deixei de usar muitas coisas. Como senador eu estou fazendo isso, então eu tenho propriedade para falar. Não sou demagogo nem pó, quero mostrar que tem jeito de fazer. Basta nós queremos, e eu acho que para a gente entrar para a história desse Senado aqui, já que a gente já passou várias reformas, eu não estava aqui, agora não sei com a reforma tributária, mas reforma trabalhista, reforma da Previdência, está na hora urgentemente a gente passar uma reforma política matematicamente insustentável. Eu quero que vocês viralizem essa fala minha para todo o Brasil, porque você que é o patrão, você que é o pagador de imposto, você tem que saber o que você paga, viu? Muito obrigado, tamo junto. Muito bem, senador Cleitinho, também quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, até porque participei de todas as CPMIs, toda a CPI lá como deputado.
e aqui também no plenário. Então, participei da CPI do CARF, da Petrobras, da Lei Rouanet, dos fundos de pensões, sei o que aconteceu e, de fato, uma decisão como essa de falar que, né, porque devolver aquilo que foi acordado em devolução de recursos é um negócio absurdo, principalmente através de decisão monocrática. Realmente tem que ser, no mínimo, uma discussão no plenário e que, mesmo assim, a gente teria que contestar, porque foi realmente claramente desviado os recursos públicos, né? Passo a palavra agora ao nosso querido senador Laércio Oliveira, nosso grande representante de Sergipe.